A partir dos dados coletados de diversas fontes, como redes sociais, questionários e imagens, o próximo passo é definir as possíveis análises para a extração de informação dos dados. Mas como podemos viabilizar essas análises? Neste vídeo, apresentaremos os principais conceitos de análise exploratória de dados que nos auxiliarão a responder essa pergunta. Vamos considerar o seguinte cenário. Joana, que é médica, gostaria de entender melhor o perfil dos seus pacientes. Os dados que ela possui estão armazenados nos prontuários digitais de cada um deles. Por exemplo, ela gostaria de saber qual a idade mais frequente entre os seus pacientes, a variação de seus pesos e a faixa de altura predominante. Para ajudar Joana, podemos representar as informações que ela deseja conhecer sobre os seus pacientes através de gráficos ou através de um único número, como veremos a seguir. A primeira forma simples de sumarizar os dados é através de gráficos, tais como o gráfico de barras, gráfico de pizza, histogramas e gráfico de linha. Geralmente, usamos os gráficos de barra e pizza para apresentar dados categóricos, como cor do olho, e utilizamos histogramas e gráfico de linha para representar dados numéricos, como a idade. O gráfico de pizza é um diagrama circular que mostra a contribuição relativa de diversas categorias para um todo. Cada setor do gráfico representa a contribuição de uma categoria. Já o gráfico de barras representa a frequência no eixo Y e os valores das categorias dos dados no eixo X. Para os dados numéricos, usamos frequentemente histogramas e gráficos de linha. Vamos começar falando de histogramas. Após coletar os dados, podemos usar os histogramas para mostrar a distribuição dos valores de um atributo. A frequência é incluída no eixo Y, mostrando quantas vezes cada valor do atributo que está no eixo X apareceu no conjunto de dados coletados. Como podemos ler o histograma? Vamos considerar que Joana possui a idade de 20 pacientes. Para os valores entre 20 e 30 anos, a altura da barra está em 7. Para o próximo intervalo, entre 30 e 40 anos, a altura também é 7. Por fim, entre 40 e 50 anos, temos 6 pessoas. Isso significa que 6 pessoas do total das pessoas com os dados coletados têm idade entre 40 e 50 anos. O resto do histograma pode ser lido da mesma maneira. Já um gráfico de linha exibe uma série através de pontos conectados por uma única linha. Na maioria dos casos, mostram como o valor de um atributo ou variável muda ao longo do tempo. A dimensão tempo é sempre representada no eixo X, enquanto os valores do atributo são apresentados no eixo Y. Por exemplo, nesse gráfico, conseguimos visualizar a idade média das pessoas que buscam atendimento no hospital que a Joana trabalha em cada mês ao longo de um ano. Note que esse gráfico apresenta também um sumário da idade das pessoas em um ano, ou seja, cada ponto representa de forma sumarizada a idade média de todos os pacientes que foram ao hospital em um mês específico. Ou seja, também conseguimos sumarizar dados utilizando um único número. Existem diversas maneiras de descrever e ou sumarizar dados através de números.
Para isso, podemos utilizar dois tipos de medidas estatísticas: medidas de centralidade ou tendência central e medidas de dispersão. Como exemplos de medidas de centralidade ou tendência central, temos média, mediana e moda. Já como exemplos de medidas de dispersão, podemos citar o desvio padrão e a amplitude. Medidas de centralidade são métricas que revelam o valor típico ou central para um conjunto de dados. Já as medidas de dispersão revelam a variabilidade do conjunto de dados, ou seja, se os dados são mais ou menos homogêneos. Vamos falar primeiramente de métricas de centralidade ou tendência central. Suponha que o nosso conjunto de dados é formado pela idade de 9 pessoas. A moda é o valor que ocorre maior número de vezes neste conjunto de dados, o número que mais se repete. Como pode ser observado, 2 dos 9 participantes têm 40 anos. Assim, o valor da moda é 40. Já a mediana é definida como o valor que ocupa a posição central dos dados ordenados de forma crescente, ou seja, 50% dos valores da idade estão abaixo da mediana e 50% acima da mediana. Neste caso, a mediana das idades é igual a 39 anos, pois temos 4 valores acima de 39 e 4 valores abaixo. Basta colocarmos os números em ordem crescente e identificar o número que ocupa a posição do meio. Por fim, temos a média, que também é conhecida como média aritmética. Para calcular a média, temos que somar os valores de todos os dados e dividir pelo total de valores somados. Para os 9 valores das idades consideradas, a média é de 36,4 anos. Agora, vamos apresentar a amplitude e o desvio padrão, que são medidas de dispersão. As medidas de dispersão trazem informações complementares que, em conjunto com as métricas de centralidade, representam os dados em análise. A amplitude é a diferença entre os valores máximo e mínimo que estamos analisando. Considerando o conjunto de dados, temos o maior valor de idade igual a 49 e o menor valor igual a 21. Assim, a amplitude é igual a 28 anos. Já o desvio padrão mede a dispersão dos valores em torno da média. Considerando os valores da idade, temos um desvio padrão igual a 8,95. O que realmente o desvio padrão nos mostra? Um baixo desvio padrão indica que muitos pontos dos dados tendem a estar próximos da média. Um alto desvio padrão indica que os pontos dos dados estão espalhados por uma ampla gama de valores. Neste vídeo, abordamos como aplicar técnicas descritivas para apresentar melhor os dados coletados e extrair as primeiras informações relevantes para responder às questões de interesse. A partir desse primeiro contato com os dados, modelos mais elaborados de aprendizado de máquina podem ser aplicados para completar as análises desejadas.